processos. Ora, pessoal, hoje em dia é muito comum, né, os processos de verificação de qualidade de trabalho nas empresas. Nós vamos falar dos processos de auditagem, tanto os semestrais, que é o processo de auditoria interna pela comissão de auditoria, como, falando em saúde, nos processos de acreditação anual, para a aquisição e manutenção de certificação de qualidade. Isso dá uma condição, não só no que diz respeito à qualidade, para a convivência, para o desempenho do trabalho, da atividade, enfim, a priori, bem como também gera qualidade, confiança, segurança, conforto, não é? Denomina para o cliente, para o paciente que vem nos procurar, uma segurança, uma situação tal que ele venha com um know-how, vamos colocar assim, de conhecimento, ao que ele saiba, não é? Que a instituição tem plenas condições de atender, no mínimo com eficiência, as suas necessidades. Não é? Evidencia alinha a força de trabalho com os processos. Ora, nós sabemos hoje em dia que há um grande problema que diz respeito aos recursos humanos em todas as organizações. E o que mais se pede hoje no que diz respeito aos recursos humanos são profissionais habilitados, profissionais treinados, profissionais competentes a desempenhar as suas atividades, seja em qual setor for. Seja no processo, seja qual for, seja na indústria, seja no comércio, seja na prestação de serviços em saúde. Não é? Nesse sentido, se faz muito importante o treinamento constante, a evolução, como todos que estão aqui buscando maior conhecimento, buscando ampliação desta base, né, de conhecimento acadêmico. Começou na academia, depois foi para a prática, e hoje ela entra numa mescla de empirismo e vida acadêmica. Continua essa realidade. Então, alinhar a força de trabalho com os processos é literalmente, nós sabemos que sempre existem os focos de resistência. Você muda um processo operacional em determinado departamento para melhorar, para otimizar, para fazer com que ele progredia, que ele fique mais eficiente dentro daquilo que se propõe. E é comum profissionais mais veteranos, profissionais que estão acostumados com uma metodologia de trabalho, ter dificuldade em se adaptar ao novo processo. Então, adequar é exatamente isso. É ter uma modelagem, um processo padronizado, documentado, para que possa ser consultado. E pelos chefes imediatos dos departamentos, seja qual for, poder fazer a rastreabilidade, poder fazer a cobrança, para se manter aquele protocolo de trabalho. Não é? Evidencia também a necessidade de alocação de recursos, que se precisa, não é? De material logístico, seja de ordem tecnológica, de recursos humanos, de matéria-prima, seja o que for. Também melhora a eficiência, evidentemente. Nós temos todo um processo que foi triado, foi elaborado, foi devidamente consensado com todos os profissionais que executam os serviços, que fornecem a matéria-prima para o desenvolvimento daquela atividade em determinado setor. É claro que nós vamos ter um trabalho de maior eficiência, com maior qualidade. Organiza e evita falhas nos processos produtivos. Bom, nós sabemos que infelizmente acontece, por conta de protocolos operacionais, no atendimento, falhas, né? É a vaselina que vai na veia, na verdade, enfim, outros processos, erros, não é? Que não deveriam acontecer. Falta de um protocolo, falta de uma modelagem do processo operacional, não é? Para que todos que estejam desempenhando a sua atividade, independente do seu estado emocional, independente de N fatores adversos, possam vir a complicar o desenvolvimento e a realização da sua atividade, possam fazer o seu trabalho seguindo simplesmente, né, o famoso POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Se nós temos